a renomada mergulhadora de cavernas, Jill Reinert, estava prestes a fazer história ao mergulhar no maior iceberg da Terra, na Antártida. Mas algo deu terrivelmente errado, prendendo-a dentro de uma tumba congelada. Esta é a sua história real. Cavernas se formam quando a água esculpe o calcário ao longo do tempo. O mesmo ocorre no gelo, inclusive em grandes blocos flutuantes nos oceanos. Cavernas de gelo e de calcário têm diferenças fundamentais e desafios próprios. Jill Reinert estava prestes a descobrir isso em primeira mão. Jill estava à beira do mar congelado, com o coração acelerado. Diante dela estava o enorme iceberg, antigo e estranho. Ela veio a este canto remoto da Antártica com um propósito: ser a primeira pessoa a explorar suas misteriosas cavernas. Respirando fundo o ar gelado do polo, Jill criou coragem. O mergulho seria perigoso, mas o chamado sedutor do desconhecido a impulsionava para frente. Ela passou a vida se preparando para este momento. Desde pequena no Canadá, Jill se fascinava pelas maravilhas ocultas logo abaixo da superfície das águas. No auge da carreira como exploradora subaquática, ela estava prestes a fazer história. Com eficiência, Jill vestiu e checou seu equipamento de mergulho. Seus colegas mergulhadores, Wes e Paul, prepararam-se ao lado dela, e a empolgação era palpável. Ela os olhou com carinho. Wes, seu mentor de confiança, e Paul, seu amado marido. Juntos, eles enfrentariam as profundezas congeladas do iceberg. Com uma última respiração para se acalmar, Jill pulou do bote inflável e mergulhou na escuridão. A água a envolveu em seu abraço paralisante, roubando o ar de seus pulmões. Jill usou toda a sua experiência para não entrar em pânico. Era o mergulho mais frio de sua carreira, mas precisava se controlar. Ao lado dela, Wes e Paulo mergulharam no Mar Negro. Ela os observou atentamente, notando como lutavam contra o frio implacável. Seus trajes se encheram de água em poucos instantes. De todos os mergulhos em sua extensa e impressionante carreira, esse colocaria todos à prova até seus limites e, sem que ela soubesse, levaria ao desastre. A insaciável curiosidade de Jill despertou cedo. Nascida em Toronto, Canadá, sua infância foi marcada por exploração e encantamento. Nas noites de domingo, ela via documentários subaquáticos de Jacques Cousteau, totalmente fascinada. Enquanto outras garotas sonhavam com princesas e estrelas do pop, Jill imaginava os mistérios das profundezas do planeta. Na escola, Jill devorava histórias de desbravadores do passado, como Marco Polo, Colombo e Armstrong. A coragem deles de se aventurar no desconhecido ressoava profundamente nela. Ela queria explorar lugares ocultos e cheios de segredos a serem revelados. Quando as imagens deslumbrantes das missões Apollo encantaram o mundo, Jill ficou completamente fascinada e pediu aos pais para ser astronauta, mas eles moderaram suas ambições com delicadeza. Viagens espaciais não eram opção para garotas canadenses nos anos 1960. Mesmo assim, o espírito curioso de Jill buscou inspiração mais perto de casa. Ela entrou nas guias do Canadá, onde mentoras fortes serviram de exemplo de capacidade e confiança. Elas mostraram para Jill que meninas também podiam ser exploradoras ousadas. Jill estudou comunicação visual na York University, adquirindo habilidades para documentar as maravilhas que queria descobrir. Após se formar, ela abriu uma empresa de design gráfico e publicidade. O trabalho pagava as contas, mas não a satisfazia. Nos fins de semana, Jill deixava a cidade para mergulhar nas águas frias do lago Huron. Explorar espaços silenciosos e ocultos sob as ondas saciava sua sede de aventura. Ela desejava se dedicar em tempo integral à aventura subaquática. Aos 26 anos, cansada da rotina exaustiva do expediente, Jill deu o salto. Após vender sua empresa, ela se mudou para as Ilhas Cayman e trabalhou em uma pousada de mergulho. Lá, 1000 mergulhos confirmaram sua vocação e propósito. Nessa nova vida, sob as ondas, Jill enfrentou novos desafios. O mundo do mergulho continuava dominado por homens, e os novatos eram raros. Ela era quase sempre a única mulher nas expedições,
tendo que provar seu valor repetidamente, enquanto mergulhadores homens menosprezavam suas habilidades e seus conhecimentos técnicos. Atitudes enraizadas sempre obstruíam seu caminho. Enquanto buscava sua certificação em mergulho em cavernas, um marco fundamental, o sexismo quase pôs suas ambições a perder. Ao iniciar o curso técnico avançado, ela percebeu que os instrutores duvidavam de sua qualificação. Obrigada a fazer exercícios básicos sem sentido para ficar, Jill ficou furiosa. Mais tarde, sendo a única mulher em uma conferência de mergulho em cavernas de elite, Jill sentiu forte constrangimento por invadir esse ambiente masculino. Instrutores davam em cima dela e mergulhadores homens duvidaram de seu direito e qualificação para estar ali. Ela enfrentou o ceticismo deles com graça estoica. Quando Jill buscou treinamento com seu ídolo, o lendário Shaq Exley, ele recusou de imediato, achando o mergulho em cavernas perigoso demais para mulheres. Naqueles primeiros dias, Jill teve que lutar não só contra cavernas perigosas, mas também contra o machismo cotidiano de uma irmandade fechada. Sem se abater, ela perseverou, e em 2001, Jill Heinert já era uma das principais mergulhadoras de cavernas do mundo. Mas faminta por novas fronteiras, suas ambições miraram o fundo literal do mundo. As misteriosas cavernas de gelo da Antártica. Jill, com sua imaginação fértil, questionou se cavernas estáveis poderiam existir sob as grandes camadas de gelo ocultas e inexploradas. Quase nada se sabia sobre os espaços subaquáticos da Antártica. Seus mares eram os mais frios e hostis do mundo, capazes de matar os despreparados em minutos. Poucos mergulhos científicos e militares haviam sido feitos no continente. Mergulhar em cavernas ali era visto como fantasia, extremo demais para ser considerado. Só Jill acreditava que isso era possível. Sua proposta foi logo rejeitada por todos os cientistas que ela procurou, e pesquisadores polares respeitados descartaram a ideia na hora. Mesmo dentro da comunidade de mergulho, seus planos eram considerados absurdos, beirando o suicídio. Simplesmente não poderiam existir cavernas no gelo dinâmico e em constante mudança da Antártida. Mas Jill não se deixou abalar. Sua confiança na ideia era inabalável. Os icebergs da Antártida não eram estáticos como os mantos de gelo polares. Expostos a fortes correntes oceânicas, os enormes icebergs rachavam e giravam como montanhas russas em câmera lenta. Se a água do degelo podia esculpir cavernas no calcário ao longo de eras, Jill pensou que também poderia criar bolsões ocultos em grandes icebergs derretendo lentamente. Era apenas uma questão de encontrar o iceberg certo. No início de 2000, a oportunidade caiu no colo de Jill. O enorme iceberg B15 se desprendeu da plataforma de gelo Ross, uma extensão de gelo flutuante maior que a Jamaica. Era o maior iceberg já registrado na história, e Jill imediatamente soube que era o destino chamando. Essa era a chance que ela esperou por toda a sua vida. Dentro do labirinto glacial do BB15, havia um mundo congelado, nunca visto por olhos humanos. Se houvesse cavernas gigantes na Antártica, ela agora tinha certeza de que o BB15 era o lugar. Mesmo sem provas, convencer a National Geographic a financiar algo tão arriscado seria quase impossível. Ela sabia que precisariam de imagens espetaculares para ter uma chance. Chamou seu amigo Wes Skiles e juntos fizeram um plano. Eles apostariam alto, financiando por conta própria uma missão de reconhecimento ao iceberg baseada apenas na fé. Se a teoria deles fosse comprovada e capturassem imagens incríveis das cavernas virgens da Antártica, a Nat Geo teria que apoiar o projeto. Deixando para trás todo o conforto da civilização, Jill, Wes e mais 7 pessoas viajaram até o fim do mundo. Após 12 dias exaustivos no mar, quando o convoi ou do navio deles se aproximou do BB15, Jill contemplou a massa de gelo erguida acima. Lágrimas arderam em seus olhos. Anos de sonhos e planejamento levaram a este momento. Sob o gigantesco iceberg estava o mundo secreto pelo qual ela apostou tudo. Falhar agora não era opção. O bote inflável seguia por penhascos de gelo altos, que se erguiam como montanhas alpinas. Jill analisou a fachada lisa.
buscando rachaduras ou fissuras que levassem às profundezas ocultas do BB-15. Se a hipótese ousada estivesse errada, a expedição terminaria antes de começar. Então Jill avistou uma fenda promissora cortando o gelo. Com o coração acelerado, eles seguiram de motor pela enseada estreita. Jill mal conseguia respirar enquanto as paredes se fechavam. Era isso, o momento da verdade. Se houvesse cavernas de gelo incríveis a serem encontradas, esta seria sua entrada. Ela sorriu, encorajando Wes e Paul, mas sentia o estômago embrulhado. A água gelada poderia matá-los em minutos se algo desse errado, e nesse ambiente polar, a linha entre vida e morte era assustadoramente tênue. Mas retornar agora tornaria a jornada sem sentido. Ela tentou calar as dúvidas que gritavam em sua mente. Tinham ido longe demais para voltar. Jill estava nervosa, não por ela, mas por Wes e seu marido, Paul, que a acompanhavam. Embora ótimos mergulhadores, era o primeiro mergulho no gelo deles, o mais frio. Esse iceberg era território desconhecido. Em vez de amarrar as linhas na rocha, usariam parafusos de gelo. Ao entrar na água, o traje de Wes inundou completamente. Após 1 minuto desastroso de filmagem, toda a equipe precisou puxá-lo de volta e mal salvaram sua vida. Correram para aquecê-lo. Um começo sombrio. Após o susto de Wes, Jill e Paul mergulharam novamente. O mar a perfurou como 1000 punhais, forçando o ar a sair de seus pulmões em uma arfada violenta. A água gelada entrou em seu traje com uma rapidez implacável. Eles mergulharam para baixo, enquanto a luz fraca de cima desaparecia rapidamente. A 130 pés abaixo da superfície, o poço revelou um mundo alienígena. O coração de Jill disparou ao iluminar a paisagem submarina oculta. Filtradores balançavam na correnteza. Vermes árvore de Natal grudavam nas paredes como joias alienígenas. Esse paraíso submerso era cheio de vida. Jill avistou um vazio escancarado se abrindo no centro do iceberg. Tremendo de antecipação, ela nadou para dentro. O túnel se estendia sem fim na escuridão gelada. Então, de repente, o túnel se abriu em uma câmara enorme, com tetos cintilando em uma luz azul etérea. O ânimo de Jill se elevou. Era isso. A primeira caverna de gelo da Antártida. Era real e era magnífico. Ela queria gritar sua empolgação no ar cristalino e saborear esse momento para sempre. Mas ela resistiu, sem querer perturbar esse reino intocado. Eles eram os primeiros humanos a penetrar no santuário do iceberg, e ela estava maravilhada. Indo mais fundo, isópodes semelhantes a lagostas-aranha caíram sobre eles das fendas acima. Depois de se livrarem deles, após o encontro desconfortável, seguiram pelo túnel escuro. O gelo gemia e estalava assustadoramente no fundo do mar. Seu dinamismo os deixou inquietos, apesar de sua beleza alienígena. Então, uma vibração profunda atravessou o corpo de Jill. Olhando ao redor, tudo parecia bem. Eles continuaram explorando. Só ao retornarem, perceberam que o desastre havia acontecido. Para o horror de Jill, a passagem estreita de volta à superfície estava selada, bloqueada por enormes pedaços de gelo caído. O pânico cresceu dentro dela, mas ela tentou conter. O barulho anterior era a passagem desmoronando. A caverna estava decidida a mantê-los presos em suas profundezas geladas, uma tumba congelada definitiva. Jill examinou as paredes do iceberg desesperada. Precisavam achar uma saída. O terror só levaria a decisões ruins. Ela precisava manter a calma. Felizmente, ela viu uma fenda entre os blocos de gelo. Um a um, eles se espremeram e se impulsionaram pelo túnel claustrofóbico. Muito tempo depois, a 6 metros da superfície, Jill viu Wes e a equipe comemorando. Depois, souberam que um bloco de gelo havia caído e bloqueado a caverna. A onda era tão grande que quase virou o bote Zodiac com a equipe dentro. Sem saber se a dupla sobreviveu, só restava torcer durante a tragédia. Sempre profissional, Jill seguiu otimista sobre mais um mergulho naquele dia. Agora, com mais experiência nos desafios do iceberg, eles já haviam progredido, embora ainda fosse um território desconhecido. Mergulhando novamente no abraço do iceberg, a entrada da caverna parecia estável. Lá dentro,
Jill percebeu uma pequena corrente que não havia sentido antes. Aos poucos, ela foi ganhando força e de repente avançou com violência. Jill cravou a mão no fundo do mar para não ser arrastada, girando em torno do ponto onde estava ancorada. A água do degelo que escorria pelo iceberg formava uma corrente perigosa que ficava mais forte a cada minuto. Eles precisavam sair logo, antes de serem puxados para dentro. Mesmo nadando com força rumo à saída, eles mal se moviam contra a correnteza. Como ficar preso numa corrente de retorno no oceano, o iceberg novamente os agarrou, sem querer deixá-los ir. Vendo uma luz azul distante, sinalizando outra saída, apostaram na sorte e se deixaram levar pela correnteza à deriva por um tempo que pareceu eterno. Por fim, emergiram em segurança, mas a calamidade veio após o triunfo. Emergindo em meio a fragmentos gigantes por um ponto de saída completamente diferente. O barco não estava à vista. Se não o encontrassem logo, morreriam congelados em minutos. Se mantendo à tona, Jill sentiu-se como um grão insignificante, um brinquedo do destino. Ela tentou conter o bater dos dentes, mas a hipotermia estava chegando rápido. Por quanto tempo suportariam o frio impiedoso? Os trajes de flutuabilidade neutra protegiam pouco, garantindo apenas alguns minutos. Isolados ali, seu destino estava selado. Então veio a bendita salvação. Trazidos pelo vento, os gritos distantes de Wes ecoaram junto ao ronco do motor do bote inflável. Eles estavam salvos. As mãos congeladas de Jill mal seguravam a escada. Seus membros estavam dormentes demais para sentir qualquer coisa além de alívio. Mesmo após mais um encontro próximo com a morte, decidiram fazer um último mergulho para aproveitar a oportunidade. Wes, recuperado e estável, insistiu em registrar as cavernas com sua melhor câmera. De volta ao interior do iceberg, a correnteza voltou a se intensificar rapidamente, quase prendendo-os. Jill guiou a saída, enquanto Wes ficou para trás. Ao pedir socorro para salvar a câmera, ela ficou furiosa. A câmera não tinha importância se morressem. Após lutarem contra a correnteza, saíram, mas enfrentaram outro desastre. A correnteza do degelo os mantinha presos no fundo da fenda a 40 metros. Jill buscava freneticamente apoio nas paredes escorregadias. Ela lembrou dos buracos de peixe no gelo e enfiou os dedos congelados neles, usando-os como apoios numa subida agonizante. Quase 3 horas depois, eles saíram, com a mão de Jill cinza e sem vida, mas haviam vencido por pouco a aposta mortal. 2 horas após se recuperarem do inferno, prepararam-se para o último mergulho. Ao planejarem a nova tentativa, gritos ecoaram do convés. Horrorizados, eles assistiram seu mundo de cavernas convulsionar e se desintegrar diante de seus olhos. O iceberg, do tamanho da Jamaica, afundou diante deles, sepultado em sua própria tumba aquática. Se ainda estivessem ali, não haveria escapatória. No final, eles foram os primeiros e os últimos a ver o interior daquele imenso iceberg. Apesar de quase derrotados, a sedutora e letal Antártica deixou que passassem ilesos, mas por uma margem mínima. Eles registraram várias imagens nas cavernas, que depois deram origem ao documentário Ice Island. Jill superou muitos obstáculos como mulher no mergulho e agora é considerada uma das melhores do mundo. Seu mergulho arriscado no iceberg segue como o maior feito de sua carreira lendária. Apesar de ser uma exploradora oceânica renomada, ao lembrar seu encontro gelado com a morte, ela aprendeu uma lição duradoura. O frio só poupa os cautelosos. Não há segundas chances para quem esquece essa verdade implacável. Nos anos que se seguiram à sua viagem inaugural ao BB-15, a Antártica continuou a chamar Jill de volta. Ela liderou expedições da National Geographic para registrar as maravilhas sob o gelo. Uma imagem marcante ficou em sua mente. Uma forma de vida alienígena parecida com Dionéias, camuflada nas paredes cristalinas do iceberg. Que outros segredos ainda estavam escondidos no abismo gelado? Havia inúmeras maravilhas por descobrir. O trabalho de Jill revelou o universo oculto da Antártica
e as ameaças das mudanças climáticas. Ela levou ciência de ponta ao público global por meio de livros, filmes e projetos de mídia. Jovens garotas escreviam cartas para ela, inspiradas pela ousada exploradora que mergulhava nos extremos do planeta. Dentro da exclusiva Irmandade dos Mergulhadores Técnicos, Jill agora era reverenciada como uma pioneira. Ela havia enfrentado as águas mais hostis do mundo e saído inteira. A expedição dela ao BB-15 era vista como o Everest das conquistas pioneiras do mergulho. Ela ajudava iniciantes com prazer, retribuindo a ajuda que um dia recebeu. 20 anos após sua missão pioneira, o BB-15 segue como o único iceberg explorado em mergulho de caverna. Aquele reino congelado, que ela revelou, vive só na memória e em poucas imagens de arquivo. Em expedições posteriores, o iceberg já havia sumido nas águas geladas, mas o legado de Jill ficou. Ela mostrou que, com determinação e imaginação, nenhum lugar está fora do alcance, inspirando muitas mulheres corajosas a superarem limites em suas vidas. Jill teve um caminho pouco convencional e incentivou as meninas a não limitarem seus sonhos pelas restrições da sociedade. Aconselhava que se mantivessem firmes e ignorassem as vozes de dúvida externas. Com paixão e perseverança, reinos impossíveis se abrem quando necessário. As profundezas aguardam quem tem coragem de mergulhar.